Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Gostaria de, nesta noite, meditar sobre um tema que me parece é da natureza da igreja. Sabe que na Escritura nós temos temas centrais e temos temas periféricos. Esse é às vezes um dos equívocos que a gente comete ao interpretar a Bíblia. Considerar todos os textos no mesmo nível. Mas nós sabemos que existem verdades elementares sobre as quais outras verdades são colocadas. Existem questões mais periféricas, como por exemplo culturais, que a gente ou observa ou não, dependendo da cultura. Mas existem princípios maiores que são da essência do Evangelho ou da essência da igreja, os quais a gente precisa sempre meditar sobre eles. E aqui em João 13, 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu queria falar nessa noite um pouco sobre o amor. Esse amor revelado no Evangelho por Deus em Cristo e consequentemente entre os irmãos. E por que não dizer dos irmãos para com o próximo? Todas as vezes que a gente lê um texto como esse, a gente pode interpretar mal o texto e dizer o seguinte: quer dizer então que mandamento é uma coisa que eu tenho que fazer, e obviamente aqui o mandamento é no sentido de que eu ame. E aí a pessoa pode então pensar, mas o amor não é um sentimento natural, espontâneo, que acontece na vida de uma pessoa? Uma coisa não elimina a outra. Nesse texto a gente vê de onde vem o amor. O amor se manifestou em Deus ter entregue o seu Filho por nós. E quando aqui nos é dito que devemos amar, isso não significa excluir o fato de que o amor é derramado em nossos corações. Mas isso acrescenta o fato de que esse amor derramado tem que ser cuidado, cultivado e protegido. Quando a gente diz amar é mandamento, não significa que ele é um mandamento puro e simples, uma ordem, mas é mais do que isso, é termos um cuidado com aquilo que já recebemos e também cultivarmos aquilo que foi recebido para não desperdiçarmos nada. E esse texto ainda menciona a base desse amor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de Efésios capítulo 5, quando diz lá que os maridos devem amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mais uma vez aqui o modelo de amor é Cristo. E aí diz o texto, e se entregou por ela. Então o amor, ele é uma palavra eminentemente prática. Ele é uma palavra eminentemente de ação. Não dá para falar de amor na esfera das ideias. O amor foi revelado em Jesus Cristo, que se fez homem e morreu por nós naquela cruz. E nesse sentido nós deveríamos também refletir sobre o fato de nós aqui como igreja
como esse texto aqui menciona, vamos então ser associados a Jesus na medida em que tivermos amor. O versículo 35 é claro em dizer isso. As pessoas vão nos identificar com Cristo na medida em que aquilo que elas viram em Cristo revelado, uma ação de amor de um justo tomando os pecados dos injustos, quando a igreja também tiver essa mesma postura, as pessoas vão nos identificar como cristãos, como seguidores de Cristo, e elas vão ou prestar atenção à nossa mensagem e seguir os nossos ensinamentos, ou elas conscientemente vão rejeitar esse ensino, porque Jesus mesmo disse, né, que o espírito deste mundo nada tem em mim. Então, quando você lê no Novo Testamento uma palavra como essa, mandamento, nunca ache que isso é uma coisa fria, formalizada, imposta, mas é no sentido de que, sim, eu recebi o amor de Deus por meio do Espírito Santo, pela obra da cruz, ele foi derramado em meu coração, mas há algo que eu posso fazer para cultivar este amor, cuidar deste amor, de modo que as pessoas usufruam desse amor e eu, obviamente, usufrua o resultado desse amor doado, desse amor dado. E por isso o versículo 35, quando diz que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus na medida em que tivermos este amor, nos chama a atenção para a nossa natureza, para a nossa essência mais profunda. Se há algum lugar na terra em que tem que haver amor, esse lugar é na igreja de Jesus. Se fala de amor hoje em todo tipo de obra social, de organizações humanas que se comprometem a esse fim, bom, existe um amor maior, como disse Jesus, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Se essa é a natureza da pessoa de Jesus, e ele fundou a igreja, ele é o cabeça da igreja, nós não podemos abrir mão dessa essência fundamental que rege a nossa vida, queridos, que é o amor. Às vezes a gente lê Gálatas capítulo 5 e vê lá o fruto do amor e de repente para alguns pode isso dar a entender que essa ação do amor em nós vai ser resultado de uma ação do Espírito em nós, que vai crescendo dia após dia. Isso não está errado, isso é verdadeiro. Mas eu quero falar um pouco sobre um processo que se dá antes disso. O nosso novo nascimento, a nossa entrada na igreja, o nosso ingresso na fé cristã se deu em amor. Então, nós temos como base da nossa vida o amor. Essa é a nossa essência. E é nesse sentido que as pessoas vão nos identificar com Cristo. E talvez por isso Mahatma Gandhi um dia tenha dito: eu admiro o Cristo de vocês, mas vocês como seguidores desse Cristo, talvez eu não admire tanto. Talvez Gandhi fez exatamente a leitura do versículo 35, quando nós em um dado momento nos esquecemos de um princípio fundamental que rege a nossa vida, que é o amor. Hoje à tarde eu tirei um tempo para meditar em cima de 1 Coríntios capítulo 13, eu queria que você fosse lá comigo. Porque eu acho que não há texto tão belo, tão bonito, tão verdadeiro, tão curto e que diz tanto do que esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, no que se refere ao amor. Mas vamos entender como é que esse capítulo surge no meio de uma carta de 16 capítulos. Qual era o problema que
se via com clareza na igreja de Corinto era a divisão. E por que essa divisão acontecia? Em parte porque a igreja era carnal, cada um tinha o seu líder, havia grupos na igreja em Corinto que se afeiçoavam mais a um líder ou a outro. Havia divisão também de classe, uns comiam mais na ceia do que outros, alguns até passavam fome. Havia diferenças até de interpretação bíblica na igreja em Corinto, uns viam a fé cristã de uma maneira, outros viam de outra. E havia também divisão na igreja em Corinto, porque os dons operavam na igreja e eles estavam causando divisão, não os dons, mas quem se deixava usar por esses dons. Tanto é que o capítulo 12, o capítulo anterior, tem como título acerca de dons espirituais. Mas uma das coisas que se vai dizer ali no versículo 4 é: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Obviamente que o objetivo de escrever sobre os dons foi no sentido de mostrar que os dons não podem causar divisão. Por quê? Porque efetivamente Corinto já tinha os dons. O objetivo do capítulo 12 não é tanto falar sobre os dons, mas é mostrar que os dons não devem, não podem, por essência não podem gerar divisão. Esta é a questão. E todo o capítulo 12 vai trabalhar nesse sentido. Por exemplo, o versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Na NTLH diz visando o bem de todos. Todos trabalham talvez em campos diferentes, mas todos se respeitam porque o objetivo é o bem de todos e não que um ou outro se destaquem. O objetivo é que o corpo todo cresça e que não haja divisão, mas que os membros cooperem com igual cuidado. Versículo 25 do capítulo 12. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. E se você se detiver nesse capítulo 12, você vai entender claramente que essa foi a questão com Corinto. Corinto era rica nos dons e rica no conhecimento, uma cidade gentia. E que se ensoberbeceu em um dado momento e até rejeitou a autoridade apostólica de Paulo, porque achava assim: nós estamos no máximo. E Paulo vai mostrar o seguinte, através de exemplos da vida cotidiana: vocês são carnais. E por isso, chegamos no capítulo 13. E aí alguém poderá, digamos assim, ao entrar no capítulo 13 e ver essa introdução, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, alguém poderá dizer, então tá, agora eu entendi. O amor sobre o qual Paulo vai falar aqui é para resolver o problema da divisão e tem a finalidade de que os dons operem bem. Não. Por quê? Porque você vai notar que na leitura do capítulo 13, existem ali alguns dons que diante do amor não tem valor algum. O problema não é tratar o amor como um meio para que as pessoas operassem bem nos dons, mas é entender o amor como superior aos dons, como base para os dons. O capítulo 13, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, começa: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O que Paulo está destacando nesse texto? Bom, nós podemos conhecer todas as línguas faladas do mundo, e as línguas dos anjos, é bem certo que se trata aqui das línguas estranhas. Porque esse era um elemento também em Corinto, havia muitas pessoas que falavam em línguas estranhas, e Paulo chega a ensinar elas depois do capítulo 14, que eu preferia que vocês profetizassem do que falassem em línguas estranhas. Por quê? Porque a profecia é clara, todo mundo entende. Então, de alguma maneira,
Paulo está dizendo o seguinte: ainda que eu conhecesse as línguas humanas e a língua de mistérios ou as línguas estranhas que se referem a Deus ou a anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, Paulo não está dizendo neste versículo primeiro que não é bom conhecer as línguas e nem é bom não falar em línguas estranhas. Pelo contrário, ele diz que isso é muito bom. Só que se não tiver amor, é como aquele instrumento que faz barulho, mas que não é harmônico. Barulho de sino. O texto aqui mencionando bronze dá essa ideia de algo que soa e é estridente aos nossos ouvidos. É incômodo, não é aquela harmonia musical que nos é agradável. O versículo 2 vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Mais uma vez aqui o elemento da profecia é enfatizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar no versículo 28, diz que a área profética vem logo depois da área apostólica. Capítulo 12, versículo 28. Primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas. Então, é uma coisa importante. Paulo não está desmerecendo o dom de profetizar, mas ele está dizendo que se o dom de profetizar não tiver em conta o amor, de nada aproveita. No capítulo 14, ele vai falar especificamente sobre profecia. E esse dom de profetizar, ele não está negando o dom, mas ele está dizendo que o dom que não tem como base o amor pode ser um problema. Note a referência aqui à profecia e o conhecimento dos mistérios. O que nós podemos entender com isso? Paulo está falando tanto do conhecimento da ciência, que é o conhecimento humano, como também de revelação. Este é o sentido aqui de mistérios, coisas que só o Espírito nos revela, como nas cartas de Paulo. Significa que efetivamente, ou o dom de profetizar, ou o conhecimento humano, ou o conhecimento por revelação, se não forem geridos pelo amor de Deus, se não estiverem como baseados no amor de Deus, eles não trazem aproveitamento. O versículo chega a falar do dom da fé, porque essa expressão aqui, tamanha fé, e por que não dizer fé plena, no original vai ter esse significado, não de uma fé com a qual a gente nasce de novo, mas o dom da fé em si, uma fé grande, a ponto de transportar montes. Mesmo assim, este dom, se não tiver amor, eu nada serei. E aí ele vai para o versículo 13 e diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Sabe que no primeiro século da igreja, era muito comum as pessoas, por causas que entendiam superiores, venderem, por exemplo, todos os seus bens e darem aos pobres, ou até se suicidarem, por uma causa que eles entendiam elevada. Isso era comum. Não era tão incomum como nós pensamos, principalmente no pensamento oriental. Não no nosso ocidental, que a gente se preserva mais. Mas na concepção oriental, dar o corpo, Platão já dizia, é a prisão da alma. Pode dar. Então nessa realidade, efetivamente, isso era uma coisa comum. E Paulo vai dizer, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo, essa expressão, entregue o meu próprio corpo, ela é muito semelhante à entrega dos corpos de Sadraque, Mesaque e Abdenego diante do rei da Babilônia. Por que eu estou falando que é semelhante? Porque o Antigo Testamento, quando foi traduzido para o grego, Septuaginta, usa a mesma expressão que aqui no grego do Novo Testamento. Então é muito provável que quando aqui Paulo usou essa expressão, entregue o meu próprio corpo, ele estivesse fazendo um trocadilho com a entrega que aquela turma fez do seu próprio corpo. Daniel capítulo 3, versículo 28.
diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. E aí vem a expressão, preferindo, há uma decisão aqui, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Qual é que havia sido a proposta do rei? Todos tinham que se curvar diante dele. E a ninguém mais, a não ser ao rei, se deveria prestar culto. Qual é que foi a reação daqueles 3 companheiros? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Daniel 3,16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Ele havia perguntado, né? Vocês não vão se curvar diante da minha imagem? Vocês vão permanecer irredutíveis? Quem é que vai livrar vocês então da morte? E eles dizem, nós não vamos te responder isso. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Opa! Agora, qual é a conclusão de Nabucodonosor diante dessa fala desses 3? O que diz lá no versículo 28? Diz o texto que eles confiaram em Deus, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Então, de alguma maneira aqui, Nabucodonosor viu Sadraque, Mesaque e Abed-nego diante de uma circunstância de vida ou morte, mas com um objetivo bem claro, com uma confiança bem clara em entregarem os seus corpos. Eles estavam se entregando a Deus. Eles confiaram nele. Se fossem morrer, morriam para Deus. Se fossem viver, viviam para Deus. E essa é a nossa trajetória também. Por isso, voltando a 1 Coríntios capítulo 13, a gente vai concluir aqui que mesmo que nós fizéssemos coisa semelhante, mas talvez por outro motivo, às vezes até com a ideia de sermos vistos pelos outros, com a ideia de termos o nosso nome lembrado, mas não por amor. Diz o texto que isso tampouco nos aproveitará. Ou seja, podemos até sofrer como algumas teologias, filosofias, conceitos levam a igreja. Existem algumas doutrinas que para elas só há sofrimento na vida da igreja. Mesmo com isso, se não houver amor, isso não traz proveito nenhum. E em parte isso é triste com aqueles que deram a sua vida por causas vãs e não em nome do amor. E aí, depois de destacar a questão negativa, ou seja, do que nós não devemos fazer, o versículo 4 fala positivamente para dizer, então, o que é esse amor? A primeira coisa mencionada é, o amor é paciente. Quando essa palavra é mencionada, ela é mencionada muito mais em relação a pessoas do que a situações. Por quê? Porque está pressuposta aqui a relação de um com o outro. Então diz que esse amor, que é o amor de Deus e que foi derramado em nossos corações, ele nos dá paciência, ou ele faz nascer essa característica da paciência. E talvez esta seja uma coisa bem prática, bem real, que a gente possa aferir na nossa vida. Senhor,
Eu nasci em amor, eu nasci fruto do amor. Tu és amor, tu estás em mim. Senhor, agora eu estou entendendo, quando tu me dizes para eu amar, significa que eu tenho que aproveitar aquilo que eu recebi e que isso se torne real nas minhas relações. Isso é um mandamento. Que eu faça a conexão do que eu recebi, do que eu estou dando. Bom, Senhor, tenho sido paciente com as pessoas. O mundo no qual estamos inseridos é paciente com o ser humano? Não é. Tudo é rápido, tudo é para ontem. O que dizer das escolas públicas hoje e dos alunos que lá estão e do anseio de terem uma educação digna, para um dia terem uma profissão, para um dia serem cidadãos dignos? Será que há paciência da sociedade, dos poderes constituídos com essas pessoas? Mas como o pastor Isaías disse, tem coisas que só a igreja vai fazer. Porque ela tem um amor que é de uma esfera diferente, que é de uma hierarquia diferente. Você sabia que a palavra ágape era uma palavra que se conhecia entre os gregos? E a palavra ágape significava uma apreciação por aquilo que se tinha de melhor. Essa era a conceituação da palavra. Você sabe o que os cristãos fizeram? Pegaram a palavra ágape e jogaram dentro dela o conteúdo da obra de Jesus. E aí então, a partir do 1º século, ágape tornou-se amor prático, que se doa, que serve, que se entrega, como Cristo fez na cruz.